Shalom! Muito bem, que bom ter você aqui para mais um episódio do nosso podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Como você já sabe, eu sou o reverendo Davidson Pignon. Para mim é um grande prazer estar com você aqui para mais esse episódio, especialmente quando vamos tratar aqui de um tema muito atual e muito polêmico também. Já que estamos aqui no ano de 2025, no mês de julho, já no final do mês de julho, começando o mês de agosto, e temos uma questão internacional que tem trazido bastante preocupação ao coração de muitos brasileiros que estão atentos às notícias internacionais, especialmente nesses dias, em que vemos também uma iminência. No dia que eu estou gravando essa mensagem, estamos na iminência de termos sanções muito severas aplicadas ao nosso país. E algumas pessoas ficam se perguntando, como evitar isso? Será que a Bíblia tem algum tipo de conselho a nos dar sobre essas questões? E, inclusive, como devemos entender o posicionamento do nosso país, do nosso governo atual, perante essas dificuldades. Bom, eu separei aqui um texto que nos fala aqui sobre um episódio bíblico que talvez possa trazer algum tipo de lição, ou pelo menos possa provocar reflexão, tanto nessa questão atual, quanto também na nossa própria vida particular. Então, espero que você esteja bastante animado e animada para seguir conosco. E é, na verdade, uma mensagem, não vai ser propriamente um estudo bíblico, mas é uma mensagem que eu quero deixar para você, que assim como eu, está preocupado com o futuro do nosso país. Tá legal? Muito bem, vamos então falar hoje sobre o tema da nossa mensagem, que é a sabedoria que salva, como Deus usa pessoas sensatas para evitar tragédias. E é claro que a gente percebe que também o contrário é o também real, Como muitas pessoas que não são sensatas, especialmente líderes de uma nação, por exemplo, essas pessoas podem trazer tragédias para uma nação inteira. E temos que orar muito, pelo nosso país e também buscarmos ter algum tipo de posicionamento até mesmo na nossa própria vida particular, na nossa própria vida pessoal. Então vamos seguir com a leitura do texto, que é o texto base do nosso estudo, que é o capítulo 25 do livro de 1 Samuel. Então, se você está com a sua Bíblia em mãos aí, próxima de você, ou se você está escutando, e vendo em algum celular o texto bíblico, enfim, nós vamos fazer a leitura direta, corrida, do texto de 1 Samuel, capítulo 25, e eu vou ler aqui para você na versão da Nova Almeida atualizada. Tá legal? Vamos fazer então a leitura e depois seguiremos então com a nossa reflexão. 1 Samuel, capítulo 25. A morte de Samuel. Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam. E o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Davi e Nabal. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhe disse: Vão ao Carmelo falar com Nabal
e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando, e Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens: que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou no deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno, e não há quem consiga falar com ele. Abigail apazigua Davi. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: Vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgando, um jumento descia, encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: Com certeza de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, e, inclinando-se até ao chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, não tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos.
que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, esta a lançará fora como se a atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu senhor todo o bem que falou ao seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu senhor, então lembre-se desta sua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro. Não teria ficado a Nabal e até o amanhecer e nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi ao seu pedido. A morte de Nabal. Abigail voltou para junto de Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, a sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito. Ele ficou como uma pedra. Passados os 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Davi casa com Abigail. E quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail, no Carmelo, e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento. E ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi também havia tomado por mulher Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, que era de Galim. Muito bem, você percebeu que o texto é bem longo, mas é uma história muito importante para que possamos perceber o que Deus quer nos falar sobre questões semelhantes a essa, enquanto a falta de sabedoria pode trazer tragédias enormes para a nossa própria vida e também para a vida de uma nação. Então, você se sente cercado por situações difíceis? Pois é, Deus pode transformar a sua história quando você age com fé, coragem e sabedoria, como fez Abigail. Você vai descobrir agora nessa mensagem como a sensatez pode abrir portas para uma nova vida e de fato evitar tragédias.
O primeiro tópico que eu quero que você esteja prestando atenção nessa mensagem é a insensatez que gera crises. E você vai ver aqui nos versículos de 2 a 13, que nós acabamos de ler também, né? E eu quero destacar aqui especialmente o versículo 3, olha só. O nome do homem era Nabal, e a sua mulher se chamava Abigail. Ela era sensata e formosa, porém o homem era rude e mau nas ações. Era da casa de Caleb. Aqui nós temos o significado do primeiro nome que aparece aqui, é o nome Nabal. Em hebraico, Naval, né? Naval é a personificação da loucura e da arrogância, porque a palavra Naval em hebraico, que é o significado do nome Nabal, significa insensato. Ou seja, o próprio nome desse homem já indicava a sua índole, já indicava o modo como ele conduzia a sua vida. E é interessante a gente perceber que o texto bíblico diz que Nabal era um homem rico. Ele morava ali no Carmelo, portanto tinha muitas propriedades, no plural, né? Ele podia ter uma vida muito feliz e afortunada, mas ele era insensato. E essa insensatez dele quase trouxe, na verdade, ruína sobre muitas pessoas, muitos dos seus servos, inclusive da sua esposa, né? Ele praticamente quase perde tudo porque era um homem de índole má. Também temos aqui a resposta que Nabal deu para Davi naquela situação. Era uma resposta desrespeitosa, ofensiva e desprovida de sabedoria também. Você vai ver nos versículos de 10 a 11. Olha aqui como é que Nabal respondeu, né? Quem é Davi? Era um insulto direto àquele que era conhecido por matar Golias e servir também ao rei Saul. Então, no mínimo, Nabal não levou em conta, ou pelo menos não mencionou na sua mente quem de fato ele estava afrontando. Davi já era conhecido como alguém que havia matado o gigante, um homem de guerra valente. E ele estava ali naquela situação sendo perseguido por Saul, tendo que se esconder, embora ele tivesse servido ao rei também no próprio palácio. Mas o fato é que nós percebemos aqui o quanto Davi estava naquela situação difícil, com seus homens passando fome, passando carestia. E o que ele pediu foi bem razoável, já que ele havia protegido as terras de Nabal, e fazendo isso sem receber nenhum salário por isso. Então era razoável que Nabal pudesse despender de alguns pertences, ou no caso aqui de comida, né, para alimentar os homens de Davi. E pelo que o texto bíblico diz, ele tinha 600 homens com ele. Sendo que quando ele recebeu a resposta afrontosa de Nabal, então Davi deixou 200 homens acampados, guardando os pertences, né, de todos, e então com 400 homens ele foi tomar satisfações com Nabal. Seria uma carnificina, seria uma destruição impensada e também sem necessidade nenhuma de acontecer, né? Tudo por causa da imprudência de um único homem. Então, ao Nabal agir com desprezo, ele desperta a ira de Davi, que decide resolver a questão com violência, como você pode ver aqui no versículo 13. Na verdade, você vai entender juntamente comigo que a insensatez pode destruir relacionamentos, provocar reações desproporcionais e abrir portas para tragédias. Muitos conflitos familiares e sociais nascem da falta de sabedoria no falar e também no agir. Você pode perceber, inclusive, em versículos que eu quero citar para você aqui, de Provérbios capítulo 15, versículo 1, e também Tiago capítulo 3, versículos de 5 a 6. Você vai perceber nesses textos o quanto precisamos ter a certeza de que estamos trazendo palavras sábias, soluções sábias para situações que podem fugir ao nosso controle. Aliás, a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então a gente vai percebendo que a Bíblia sempre nos ensinou que devemos agir com sabedoria, com mansidão e especialmente
lidando com as pessoas com bondade, sendo bons para as outras pessoas. Quase que Nabal provoca aqui uma catástrofe na sua própria família, porque ele não sabia ou não mensurou com quem ele estava lidando. Isso traria uma consequência terrível e funesta para a sua família. Bom, chegamos aqui ao segundo tópico que eu queria estar destacando para você compreender nessa história aqui de Nabal. Vamos falar agora sobre a sensatez que promove a paz. Você vai ver aqui nos versículos 14 ao 35, que é propriamente a atuação de Abigail. Eu quero destacar para você o versículo 23 inicialmente. Quando Abigail viu Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se com o rosto em terra diante de Davi e se inclinou. Você percebe aqui que Abigail estava demonstrando sabedoria, humildade e discernimento. Ela de fato agiu enquanto Nabal só estava provocando a ira de Davi. Ela conseguiu agir de modo sábio, de modo inteligente. Então, de tão bonita que ela também era tão inteligente quanto. E ela pôde então aqui conquistar as graças de Davi diante de uma atitude tão intempestiva e tão boçal, digamos assim, do seu marido, do seu esposo. Veja aqui como algumas características de Abigail quando ela agiu, E a palavra Abigail significa alegria. Então, olha só o quanto essa mulher, que era esse princípio, essa origem da alegria, o que ela realmente conseguiu produzir com a sua atitude sensata. Primeiro, com rapidez, ela apressou-se. Veja o versículo 18. Ela se apressou com rapidez e ela estava pronta para estar marcando aquela situação com a sua fé ativa. Então, em primeiro lugar, quando ela se apressou, ela estava ali tomando uma atitude proativa para resolver o problema. Ao saber do seu servo sobre o que estava acontecendo, ela não ficou choramingando, mas ela teve postura. Ela teve uma atitude proativa. E isso fez diferença também. Deus usou a proatividade de Abigail para, com coragem, com fé, ela estar então resolvendo o problema que o seu marido havia criado. Ela também agiu com generosidade, ou seja, ela levou presentes em abundância, como está também no versículo 18. Ela levou esses presentes com abundância para Davi. Ela levou mais do que Davi havia pedido. Davi só havia pedido algum tipo de comida, nada além disso. Mas ela levou presentes, levou bastante comida, levou muita coisa boa para os soldados, para aqueles que estavam junto com Davi. Além disso, também Abigail agiu com respeito e diplomacia. Ela reconheceu o erro do marido, no versículo 25, e intercedeu com argumentos, clamando pelo perdão de Davi. Ela percebeu rapidamente a gravidade do que seu marido havia feito, então ela agiu, sem o seu marido saber inicialmente, burlando a insensatez do seu marido e cobrindo essa insensatez com sabedoria. Ela então foi usada por Deus para trazer paz e até poupar Davi e os seus homens de produzirem uma carnificina naquele momento. Ela também reconheceu o propósito de Deus na vida do próprio Davi. Veja aqui no versículo 28. Ela mostrou que a sua fé e a teologia estavam alinhadas com a vontade divina, porque de fato ela sabia quem era Davi. Ela sabia tanto que ele estava sendo usado por Deus, ele seria o próximo rei de Israel. Ela sabia disso, ela tinha esperança com isso. Ela sabia que o reinado de Saul seria temporário e em pouco tempo Davi seria o novo rei. Então veja o quanto essa mulher percebeu tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E talvez eu fique pensando aqui, será que Nabal sempre agia assim? Então ela tinha que constantemente preservar a vida do seu marido, da sua família, a própria riqueza dele? Quem sabe até não era ela própria a razão, com a sua sabedoria, de Nabal ter ficado tão rico. Enfim, nós ficamos pensando sobre isso. Qual foi o resultado, então, da ação de Abigail?
Davi foi convencido por suas palavras. Veja aqui nos versículos 32 a 35 que fala sobre esse convencimento. Então Davi desistiu do plano violento contra Nabal. Abigail então salvou a sua casa e impediu o pecado de sangue por parte de Davi. Sabe, pessoas sensatas, ainda que em posição de menor poder, como era o caso de Abigail, podem ser instrumentos de reconciliação, paz e salvação. Então, Deus honra aqueles que exercem fé ativa. E você pode conferir lá em Tiago 2,17, porque de fato o texto diz isso. E essas pessoas que são abençoadas por Deus, que são honradas por Deus por terem uma fé proativa, elas fazem assim com coragem e discernimento a vontade de Deus. Então, muitas vezes, Deus está nos livrando de situações que nós mesmos criamos, quando começamos a perceber com humildade o nosso próprio erro. Então, Deus nos abençoa, Deus nos cura, Deus nos guia, e Deus faz com que tenhamos resultados melhores para a glória do seu próprio nome. Veja que a importância de você agir com sensatez, com equilíbrio ao longo da sua vida. O terceiro aspecto, ou terceiro tópico dessa mensagem, que eu quero destacar para você, é que a justiça de Deus se manifesta no tempo certo. E você vai perceber isso nos versículos 36 a 39. Porque, de fato, aqui no versículo 38, que eu vou destacar para você, diz o seguinte: cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Veja aqui o desfecho dessa história e o quanto o Senhor estava atento a tudo que estava acontecendo ali. Abigail, então, não precisou justificar-se ou vingar-se de Nabal. Ela simplesmente agiu com graça e com sabedoria. Então, o que Deus agiu, né? Como Deus agiu? Deus executou justiça contra a arrogância de Nabal e a insensatez dele também, mostrando que ele é quem governa todas as coisas. De fato, Deus é que governa tudo e não Nabal. No auge da sua arrogância, Nabal achava que ele tinha muito poder e muita autoridade. Mas na verdade aqui, ele só fez papel de tolo. E a sua esposa, que posicionalmente, na sociedade era tida como inferior a ele, ela na verdade fez toda a diferença com a sua sabedoria, com a sua inteligência e com a sua humildade também. Davi então reconheceu isso ao louvar a Deus. No versículo 39, Davi louvou o Senhor. Então, ele ficou admirado pela sabedoria de Abigail e convidou-a a ser a sua esposa. No versículo 40 você vê isso. Já que Nabal já havia morrido, Abigail estava viúva, ela estaria fragilizada socialmente. Então, quando Davi a convida para ser a sua esposa, ele estava dizendo: você não vai ficar viúva, nós vamos te dar guarida e vamos cuidar de você, e você vai ser abençoada como minha esposa também. Então, mesmo em meio às injustiças e agressões da vida, nós devemos sempre confiar na justiça divina. A sensatez e a fé produzem colheitas no tempo certo, conforme a gente pode conferir lá em Gálatas capítulo 6, no versículo 9. Bom, então você está percebendo aqui que temos algumas aplicações práticas muito interessantes sobre essa história aqui de Nabal, Abigail e Davi. A primeira aplicação prática é a sensatez, que começa com o temor do Senhor. Veja lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, e você vai ver que, de fato, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Abigail, então, foi sensata porque confiava em Deus e conhecia a sua vontade divina. Veja o quanto nós muitas vezes podemos evitar problemas quando confiamos no Senhor e então conhecemos e convivemos com Ele e conhecemos a sua vontade. Em segundo lugar, a proatividade com fé transforma situações. Abigail não ficou esperando Nabal mudar, mas ela agiu com fé, sabedoria e também com coragem. Na verdade, muitos hoje vivem inertes diante das dificuldades, esperando que outros tomem a iniciativa. Isso aqui tanto faz referência
ao ser humano, né, a uma pessoa, quanto ao governo também, né, líderes de governo. Enfim, ficam sempre empurrando a culpa para um e para outro e ficam inertes, não conseguem resolver os problemas do país ou não conseguem resolver os problemas da sua própria vida. O exemplo de Abigail nos mostra, então, que a fé verdadeira se manifesta em ação concreta, direta, pragmática para resolver o problema. Confira em Tiago, capítulo 2, versículo 18, e você vai ver ali esse princípio bíblico. Em terceiro lugar, a terceira aplicação prática, mesmo em contextos difíceis, Deus levanta os humildes, como Deus havia levantado Abigail. Ela era esposa de um homem tolo, mas a sua sabedoria a levou à honra. Deus pode usar qualquer um, mesmo o mais simples, para trazer mudança real numa situação até desesperadora. A quarta aplicação prática, a justiça não vem pela força, mas por confiar em Deus. Veja lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. O caminho da sensatez é mais eficaz que o da violência ou da resignação passiva. Você pode entender o quanto isso é importante na sua própria vida também, né? Nos seus próprios problemas pessoais, como de fato a justiça que não deve vir pela força, mas pela confiança que nós temos em Deus. E o texto de Zacarias fala que nem por força e nem por violência, mas pelo poder de Deus. A quinta e última aplicação prática é que a fé transforma vidas e histórias também. Abigail mudou a história da sua casa com uma atitude. Deus pode mudar a vida das pessoas também quando decidem viver com fé e com sabedoria. Entende como essa história de Abigail e de Nabal e Davi pode trazer grandes ensinamentos para nós, para líderes de nações também, e o quanto nós precisamos aprender com sabedoria a lidarmos com os problemas da nossa própria vida. Para concluir então essa mensagem, Abigail é um exemplo de sabedoria ativa e de fé corajosa. Ela nos ensina que a sabedoria verdadeira vem de Deus e salva vidas. Confira lá em Provérbios, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Além disso, também essa história de Abigail e a sensatez dela deve nos mostrar que a sensatez, mesmo quando vem dos humildes, pode conter a loucura dos poderosos. Algumas pessoas estão lutando para resolver um problema que foi criado, enquanto que nem sempre os poderosos de fato estão interessados em resolver um problema. Deus honra quem age com temor, prudência e justiça também, como ele havia feito com Abigail. Nesse momento eu quero refletir com você sobre as questões, inclusive, do nosso país, da nossa nação. Diante de um perigo real, concreto, de um problema seríssimo na nossa própria economia aqui no Brasil, e tem tirado o sono de muitas pessoas, mas nesse momento eu quero levar você a acreditar que Deus está no controle, inclusive, da história da nossa nação. Se há algum tipo de problema que vai surgir, alguma dificuldade que vai trazer sobre nós algum tipo de correção, de corretivo aplicado pelo Senhor, Deus está no controle da nossa vida, e especialmente nós que somos servos dele. Nós devemos orar cada vez mais pelo nosso país, fazer a nossa parte também, aprendermos a buscar usar as ferramentas e mecanismos democráticos para que possamos estar fazendo alguma coisa para, de alguma forma, estarmos contribuindo para a solução desse problema. Muito bem, espero que eu tenha, com essa mensagem, levantado a sua confiança de que o Senhor está conosco. Muitas vezes nossos líderes nos levam para caminhos tortuosos, colocam a nossa nação, muitas vezes, em uma posição desfavorável, especialmente diante de Deus. Mas agora, diante de tanta preocupação que temos, eu quero convidar você a acreditar e a confiar de que Deus está no controle da nossa nação. Ainda que haja líderes insensatos, ainda que haja problemas sérios acontecendo por causa da ação insensata desses tais líderes, nós podemos agora dobrar os nossos joelhos, clamarmos ao Senhor para que Ele esteja agindo soberanamente
e evitando uma catástrofe, como ele fez e agiu lá na época com a própria vida de Abigail. Que possamos aprender com a sabedoria dessa mulher, que possamos aprender a fazer o que é certo e aclamarmos ao Senhor que controla a nossa vida e toda a nossa nação. E que Deus livre o nosso país de toda a crise maior do que nós podemos suportar. Eu quero orar junto com você no final dessa mensagem. Senhor, estamos em Tua presença e nesse momento nós clamamos pelo nosso país, pela nossa nação. Senhor, Tu sabes o que tem trazido preocupação ao nosso coração e assim como líderes insensatos têm feito como Nabal e trazendo, Pai, o perigo desnecessário para toda uma nação e até provocando catástrofes terríveis. Mas agora pedimos a Ti, traga sobre nós a bênção do Senhor, traga sobre nós, ó Pai, todo tipo de solução e que de fato vejamos o Teu poder agindo soberanamente para nos livrar de todo tipo de maldade que esses tais líderes insensatos possam estar provocando sem necessidade sobre nossa nação. Cuida de nós, nos abençoa, ajuda-nos, ó Pai, a vencer todo tipo de problema que nós encontramos nesse atual regime que está regendo o país. Que esse sistema, que esse regime, ó Pai, esteja agora encontrando a sua queda e que 2026 seja um ano, ó Pai, em que possamos ver uma novidade do Senhor para a nossa nação. Nós já estamos cansados de tanta violência. Já estamos cansados, ó Pai, de tanta crueldade contra pessoas comuns. Estamos cansados, ó Pai, de tantos impostos que pagamos para sustentar um sistema que retorna tão pouco para nós. Nos dá a bênção, ó Pai, de termos um país melhor, um país que esteja sendo mais rico, que esteja sendo mais abençoado. Trata conosco, ó Pai, nos abençoa como nação. Eu te peço isso em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, meu querido, minha querida, independente do modo como você enxerga as questões políticas do nosso país, mas temos ficado preocupados sim com o futuro. E espero que essa mensagem de alguma forma tenha trazido esperança ao seu coração. Entenda, independente como você interpreta o que tem acontecido ultimamente, especialmente nesse mês de julho, já começando agosto com a promessa de sanções terríveis contra o país, mas eu quero te convidar a aprender a confiar em Deus em primeiro lugar, saber que Ele está no controle de tudo e também, em segundo lugar, que você esteja se preparando com sabedoria e com sensatez para conseguir sobreviver aos dias que virão. Em todo caso, vamos acreditar no melhor que Deus tem preparado para a nossa nação, especialmente nós que somos o seu povo. Deus te abençoe grandemente e se você gostou dessa mensagem, assine meu canal do YouTube, clique no sininho, curta, comente, compartilhe, enfim, me ajude a fazer com que essa mensagem encontre mais pessoas para trazer paz, alento e que entendam que, de fato, o princípio bíblico nos ensina de que a sabedoria é melhor do que a insensatez que, infelizmente, nós temos visto na liderança do nosso país. Que Deus nos dê dias melhores. Assim nós acreditamos e pedimos em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe grandemente, paz e bênção sobre a sua preciosa vida.